O tempo, esse senhor invisível que nos acompanha desde a primeira respiração, marca os ciclos das nossas vidas. Ele não pede licença para entrar, mas deixa sinais por onde passa, trazendo ou apagando a beleza, desenhando caminhos na pele, suavizando ou endurecendo o olhar, a depender do que se viveu. Por isso, no Amichê Talks de hoje, nós vamos falar sobre ele, o tempo. Não para combatê-lo, mas para compreendê-lo e, quem sabe, até acolhê-lo. Porque o tempo, quando vivido com presença, com respeito e, por que não, com elegância, pode se tornar o melhor aliado da nossa beleza. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amichê Talks, o podcast da Clínica Amichê. Amichês, nós vivemos numa época que celebra a juventude como se fosse sinônimo de valor. Numa cultura completamente obcecada por ela, nos vendem fórmulas de congelamento, juventude eterna, eliminação de rugas, como se a experiência de vida que elas representam também pudesse ser apagada. São tantos procedimentos, medicamentos, tratamentos e outros mentos que a gente acaba se deixando seduzir pela ideia do tal rejuvenescer a qualquer custo. Mas será que envelhecer é isso mesmo? O oposto de ser bonito? Ou será que a gente foi adestrado a ter medo de algo que, na verdade, também é o caminho da sabedoria? E se a gente mudasse a lente? E se ao invés de combater o tempo, a gente escolhesse compreendê-lo? Porque o tempo pode sim ser generoso. É ele que refina o olhar, que ensina o que é urgência e o que é silêncio. É o tempo que nos convida a soltar, a deixar aí o que antes parecia essencial. É verdade que o tempo passa, mas ele também revela nós mesmos. Cada ruga nova pode ser o caminho que um sorriso percorreu. Cada linha no rosto, uma travessia feita, um amor vivido, um luto atravessado. A pele não mente, ela lembra, guarda o que foi o sol, o que foi a sombra, o que foi a escolha. A pele é um espelho da alma, mas também é uma medida do tempo. E quando o tempo toca a pele, ele também revela a delicadeza do viver. Mas o que fazer quando o seu reflexo no espelho parece que já não te pertence? Quando a imagem que surge não combina com a energia que ainda vibra lá dentro? Essa é uma das grandes dores da maturidade. Não é sobre vaidade, é sobre identidade, sobre reconhecer-se, mesmo quando o corpo muda, sobre continuar habitando-se com dignidade e liberdade. Aos 30 anos, o nosso desejo busca firmeza. Aos 40, leveza. Aos 50, reconciliação. Aos 60 ou 70, presença, brilho, inteireza. Afinal, a velhice não precisa ser um fardo, ela pode ser um rito de passagem, uma nova forma de ocupar o corpo, de aceitar os ciclos naturais da vida, de ver beleza em outras texturas, outras formas, outras intensidades. Mas é bom lembrar que o tempo não age sozinho. Existem escolhas do dia a dia que aceleram ou retardam os sinais que ele deixa na nossa pele. E você talvez nem perceba, mas alguns hábitos bem comuns podem estar te envelhecendo mais rapidamente. Vamos ver quais são? Bom, que os raios solares são inimigos da pele, você já está cansado de saber. A exposição excessiva ao sol pode causar diversos danos, tanto a curto quanto a longo prazo. Entre os efeitos imediatos estão queimaduras solares, vermelhidão, dor e descamação. Com o tempo, a radiação ultravioleta acelera a degradação do colágeno, promovendo a formação de rugas, o aparecimento de manchas e flacidez. Além disso, o sol é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pele, incluindo o melanoma, o tipo mais grave de câncer.
A radiação ultravioleta também pode enfraquecer o sistema imunológico, reduzindo a capacidade da pele de se regenerar e aumentando a sensibilidade e a irritação como resposta. Mas os raios solares não são os únicos vilões dessa história. Outros hábitos comuns no cotidiano também são danosos. Quer exemplo? Fumar. A nicotina provoca um estreitamento dos vasos sanguíneos, prejudicando a oxigenação da pele e acelerando a destruição das fibras de colágeno. Isso favorece o aparecimento de rugas, de flacidez, perda do viço, da luminosidade e a menor capacidade de cicatrização. Sabe que algo que parece inofensivo, mas não é, também te envelhece muito? Tomar banho muito quente. A água com temperatura elevada remove a parte da gordura natural da pele, deixando-a mais avermelhada e sensível, podendo até ter coceira. Quem tem pele ressecada ou sensível tende a sofrer ainda mais com esse problema. Por outro lado, para quem tem pele oleosa, o banho muito quente aumenta a fabricação de sebo, piorando essa oleosidade. Um bom termômetro para saber se você toma banho quente demais é o espelho do banheiro. Se ele embaça logo que você liga o chuveiro, essa água está muito quente. Outra questão que também afeta o envelhecimento é comer açúcar em excesso. Por quê? O excesso de açúcar faz o colágeno e a elastina, outra proteína de sustentação da pele, perderem a sua flexibilidade e a capacidade de sustentação. O açúcar ainda provoca inflamações que desencadeiam o aumento da oleosidade e o surgimento de acnes. A saúde da pele é um reflexo direto daquilo que a gente coloca no prato. Por isso, uma dieta equilibrada com frutas, verduras, proteínas, carne vermelha, peixe, frango e gorduras boas como azeite e castanhas é importantíssima, assim como manter-se bem hidratado. Ter poucas horas de sono também pode ser bastante prejudicial, afinal, o estrago provocado na aparência pela falta de descanso vai muito além das olheiras e pode contribuir também para o aparecimento de rugas, manchas e até flacidez. Dormir pouco diminui as defesas naturais da pele e compromete a capacidade de reparação natural do tecido, porque suas células são regeneradas com mais intensidade no período noturno. Além disso, uma boa noite de sono é essencial para a ação do organismo contra os radicais livres que levam à degradação da pele. Dormir bem também é importante para a produção do hormônio de crescimento, que regula a ação da insulina no organismo. Picos de insulina aceleram o envelhecimento e levam ao surgimento de inflamações na pele. A posição que você dorme também pode ser prejudicial. Ficar com o rosto muito enfiado no travesseiro ou passar todas as noites com a cabeça virada para o mesmo lado pode colaborar para a formação de rugas em apenas uma parte do rosto. Cuidar bem da pele antes de cair na cama ajuda a potencializar os benefícios gerados pelo descanso. Para isso, limpe e tonifique sua pele e aplique substâncias que vão melhorar o reparo e a renovação celular. Substâncias como vitamina C, vitamina E, resveratrol, picnogenol, a luteína e os ômega 3 e 6. A gente não pode se esquecer que a ingestão de bebida alcoólica aumenta o estresse oxidativo da pele, processo no qual existe uma maior formação de radicais livres que prejudicam o tecido, deixando menos firme, com menos elasticidade, uma piora na hidratação e tudo isso impacta no envelhecimento. Outro problema de quem exagera nos drinks é que o organismo precisa de água para metabolizar o álcool. E se não houver líquido suficiente no corpo, ele vai procurar retirar de outros tecidos, por exemplo, a pele. Isso leva à diminuição do viço e ao aumento do ressecamento, o que pode desencadear uma descamação mais intensa e acelerar os sinais de envelhecimento. Como a gente já falou no episódio anterior, estresse emocional também é muito prejudicial. Afinal, uma pele que vive recebendo descargas de adrenalina e outros hormônios ligados ao estresse, como cortisol, prolactina, pode apresentar um estado inflamatório persistente, com a diminuição da atividade celular. E como a gente falou, a acne também é outro quadro ligado ao estresse e os seus fatores associados. Mas envelhecer bem não é somente sobre chegar lá com aparência jovem, é sobre chegar lá com
projetos de vida, amizades, independência, bom humor, prioridades e, finalmente, saber fazer escolhas. Um estudo científico publicado em 2017 na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, intitulado Envelhecimento Saudável na Perspectiva dos Idosos, uma revisão integrativa, possibilitou compreender qual é a percepção dos idosos sobre o envelhecimento saudável. Os resultados apontam que, para se ter um envelhecimento saudável, é essencial ter um projeto de vida. Quando a gente compreende que as pessoas não se aposentam de quem são, fica claro que elas vão ter que conviver com elas mesmas até o último dos seus dias. Um projeto de vida é uma forma de dar sentido a esse momento, de nos mantermos conectados com a nossa própria vontade e trazendo utilidade para o tempo que nos resta. Ele pode ser aprender a cantar, tocar um instrumento musical, fazer um curso, um trabalho voluntário, conhecer um novo idioma, ajudar a cuidar dos netos, fazer uma horta. Um projeto de vida não exige palco, basta que ele tenha alma e que faça sentido para você. A escolha é livre, mas a vida precisa ser preenchida com coisas que tenham significado. Além disso, é fundamental encarar a vida com bom humor. Sabe aquela coisa de se levar menos a sério, de sofrer menos? Sem dúvida, é preciso ter equilíbrio. E aqui eu não estou falando de sair por aí rindo à toa de qualquer coisa, nem fazendo piada o tempo inteiro, mas sim de viver as dificuldades com mais leveza, ter seriedade sem ser sisudo. Outra recomendação interessante é aceitar as limitações que vão se apresentando conforme a idade avança, conviver com elas, entendê-las e valorizar somente o que é bom. Amigos são vitais. Quando os filhos crescem e vão cuidar das próprias vidas, a sensação de solidão pode ser grande. É aí, mais do que nunca, que as amizades têm um papel salvador. Viajar com amigos, ou ir a um cineminha, ou tomar um café, o programa vai do gosto de cada um. Mas é bom saber que se tem companhia até para ficar sentado no sofá vendo TV. Portanto, não descuide das suas amizades. Arranje um tempo para sair e, de vez em quando, bater um papo. Seus amigos podem ser uma grande fonte de alegria. Outro fator é ter tranquilidade financeira. Não é preciso ser milionário, mas é fundamental ter o suficiente para se fazer o que gosta. Essa é uma questão individual, mas vale lembrar que um bom planejamento financeiro está diretamente relacionado a outros aspectos fundamentais, como saúde, autonomia, liberdade e segurança. E, para além de tudo isso, a estética pode ser uma aliada nessa travessia do tempo, não como uma ferramenta de negação, mas, como a gente vem falando nessa temporada, um gesto de presença. Existem recursos hoje para suavizar a passagem do tempo sem apagar a sua história. Procedimentos que respeitam o traço, que realçam e mantêm a verdade. O segredo está na intenção. Você se cuida para disfarçar ou você se cuida para florescer com tudo que o tempo te trouxe? Daí, a estética emocional, que a gente já falou no episódio anterior, tem muito a dizer aqui. Ela nos convida, sim, a aceitar cada fase da vida como legítima, como digna de beleza, mas ela também nos ensina a cuidar da nossa pele não pela vaidade, mas pela saúde. Independentemente de gênero, da cor, do corpo ou da história, cada pessoa carrega o tempo na pele e merece ser olhada com respeito. O tempo nos ensina que a beleza não é só juventude. Beleza é expressão, é autenticidade, é cuidado, é a paz de quem já não precisa provar mais nada. E aqui na Métier, a gente acredita muito nessa estética com alma. A gente acredita que o espelho não precisa ser seu inimigo, ele pode ser um aliado, um lugar de reencontro. Talvez o tempo não precise ser vencido. Talvez ele só precise ser vivido com dignidade, com suavidade, com acolhimento, mas também com carinho. E se a estética puder acompanhar esse caminho, que seja com leveza, com escuta, com intenção. Porque o que é real não se desfaz, o que é belo
também pode amadurecer. No episódio 1, a gente perguntou quem somos sem os filtros. O episódio 2 respondeu que somos também o que sentimos e o corpo traduz isso. Hoje, o espelho nos revela o tempo e no próximo episódio ele nos devolve o silêncio. O silêncio daqueles momentos em que a gente está sozinho e tem a chance de se escutar de verdade, porque às vezes o maior cuidado estético é o que nasce na pausa. Até lá, amichers, cuidem-se com presença e lembrem-se, o tempo pode passar, mas ele também pode te revelar. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié, um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite o nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de áudio preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar o nosso talk nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui até o nosso próximo encontro.